começando e a gente já iniciou essa semana com notícias sobre o Fluminense. Isso porque teve sinalização do Flu para uma possível renovação com o Diogo Barbosa. Além disso, teve informação nova no GE com relação à situação do Nonato. Vamos falar também sobre os jogos desse fim de semana que impactaram na tabela do Fluminense e jogos que nós teremos ao longo dessa semana de data FIFA. Isso porque tem jogo adiado do Campeonato Brasileiro que vai ser disputado ao longo dessa semana. Então vem comigo para mais uma atualização de notícias. O meu nome é Julia Cunha e eu estou dominada pelo Flu. Pra gente começar a nossa atualização de notícias com o pé direito, eu vou pedir pra você deixar o seu like se você apoia aqui o trabalho do canal e gosta de estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas vamos então iniciar pela situação do Diogo Barbosa. Isso porque recentemente a gente teve coletiva de imprensa do Mário Bittencourt, onde quando ele é perguntado sobre renovações de contrato, o Fluminense tem alguns jogadores que encerram o contrato nesse fim de ano e até o momento não procurou esses jogadores para renovar. Ele disse que ao longo desse restante de temporada, ele não falaria sobre renovação até o fim do ano. Isso porque a gente tem que ter uma noção de qual vai ser a situação do Fluminense para o 2025, né? Obviamente, a gente, enquanto torcedor, sempre fala sobre o Fluminense não cair, esse é o nosso desejo, é para isso que a gente torce, é nisso que a gente acredita. Mas um clube ele tem que trabalhar com questões administrativas. E isso envolve, sim, ter ideia de que, dentro da nossa situação da tabela, o Fluminense precisa tomar cuidado, porque qualquer renovação de contrato agora você envolve valores nessa renovação. Então você precisa saber qual vai ser a sua situação no ano seguinte para você poder fazer, de fato, essas renovações. Então, nesse sentido, acho que é um posicionamento certo. Mas um desses jogadores que tem contrato apenas até o fim de 2024 é o Diogo Barbosa. E segundo a Lili Nastari, da TNT Esportes, o Fluminense buscou o jogador para tranquilizá-lo com relação a uma possível renovação de contrato no fim do ano, querendo dizer para ele o seguinte: olha, a gente não tá renovando o contrato de ninguém agora, mas a gente, conta com você para 2025. Isso eu imagino que para se precaver, obviamente, do Diogo Barbosa daqui a pouco não arrumar um outro clube para ele, né? Isso até porque o Diogo Barbosa ele não é titular absoluto aqui no Fluminense. O Fluminense trouxe o Gabriel Fuentes, mas obviamente você precisa ter um titular. Você tem o Marcelo também com a situação indefinida até o fim desse ano. Com certeza, se o Marcelo quiser renovar, eu acredito que o Fluminense renove, né? O Fluminense permanecer na Série A e renove o contrato do Marcelo. Mas você tem, então, Gabriel Fuentes, Marcelo, mas obviamente, até pela situação do Marcelo, a gente precisa ter um lateral reserva. Então o Fluminense teve essa conversa com o Diogo Barbosa para poder tranquilizar. E aí vamos ver até o fim do ano se de fato o Diogo Barbosa segue com o Fluminense. Eu confesso pra vocês que por conta disso, pela necessidade de ter um lateral reserva, eu acho essa questão de renovar com o Diogo Barbosa boa. Acho ótimo o Fluminense se precaver, porque sim, o Diogo Barbosa tem mercado dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, então não dá pra você dar bobeira nesse momento, mas ao mesmo tempo, de fato, é prudente esperar o fim do ano pra poder acertar esses contratos. E aí, só pra dar uma atualizada com vocês, quais são os jogadores que têm contrato apenas até o fim de 2024? São os casos de Marcelo, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Manuel e os casos de empréstimo de Gianluca e Marquinhos. Lembrando que o Gianluca, apesar dele não ter espaço aqui no Fluminense, digamos que seria uma aquisição bem acessível. Já o caso do Marquinhos, eu acho muito difícil o Fluminense continuar com ele, porque o Fluminense precisaria desembolsar um valor maior por esse jogador e, vamos ser sinceros, o Marquinhos não tá tendo espaço nessa equipe. Mas comenta aí o que você acha, se algum desses jogadores você acredita que o Fluminense deve sim renovar o contrato, ou até no caso da situação do Diogo Barbosa. E vamos falar agora sobre o caso do Nonato. Na nossa atualização de notícias do sábado, a gente falou sobre os jogadores que têm questões físicas hoje dentro do Fluminense e vão ter esse tempo de data FIFA para poder se recuperar. E nessa segunda-feira, o GE publicou uma matéria com esse mesmo assunto, atualizando algumas questões. E um dos assuntos que entrou foi o caso do Nonato. Segundo o GE, a situação do Nonato, apesar do Nonato ter passado por cirurgia, ela é tratada com mais cuidado, digamos assim,
porque tem a questão da cicatrização. Então é uma situação que a matéria diz que precisa ser tratada com mais cautela, e apesar da gente ter esse tempo de data FIFA, não é garantida a volta dele para o Fla-Flu por conta da questão do processo de cicatrização. Sobre os outros jogadores, o GE fala que o Fluminense trabalha, né, com expectativas de fato para ter o retorno dos dois zagueiros após a data FIFA, então seria ali Thiago Silva e Ignacio. Sobre os casos de Keno e Kevin Serna, o GE coloca que não houve um boletim médico publicado pelo Fluminense sobre os dois jogadores, mas o caso do Keno eu nem cheguei a citar aqui no último vídeo, porque parece que é uma situação muito mais simples mesmo, porque o próprio jogador, quando é perguntado sobre isso na zona mista, ele diz ali que estava bem. Parece que foi só algo que ele sentiu no jogo, mas que não houve um impacto grande depois. Agora, a situação do Nonato eu confesso que me preocupa, porque a gente tem uma fase ruim do Martinelli hoje. O Bernal parece estar tendo uma oscilada nesse início de adaptação. O Vitor Hugo, que acho que já decepcionou bastante ali nesse início como titular. Quero fazer um vídeo só pra falar sobre o Vitor Hugo, tá? Mas então acho que seria uma boa a gente ter o Nonato à disposição. Espero que, enfim, esse processo de cicatrização não leve tanto tempo. Mas então vamos falar sobre os jogos, né, que envolvem o Fluminense na tabela. Com o fim da rodada, o Fluminense permaneceu de fato de fora do Z4, mas dá pra dizer que os resultados que a gente precisava, eles não foram tão bons quanto eles poderiam ser, mas também não foram tão ruins quanto eles poderiam ser, né? Isso porque Vitória empatou por 2-2 contra o Atlético Mineiro, e o jogo que também deu empate foi o jogo entre Corinthians e Internacional, que também terminou com 2-2. Ou seja, apesar deles não terem ultrapassado o Fluminense na tabela, eles colaram ainda mais perto. Os dois tinham 28 pontos e foram a 29 pontos. Outros resultados ali que também eram importantes pra gente, pensando em times que a gente ainda pode alcançar. O Atlético Paranaense perdeu para o Botafogo. O Grêmio, infelizmente, venceu o Fortaleza e venceu ali com um saldo significativo, né? Venceu por 3-1. E aí eu falo saldo significativo porque, ok, ele ganhou 3 pontos, mas eu acho que também ganha muita moral com esse resultado. Eu não cheguei a ver essa partida inteira, mas vi o início. O Grêmio estava jogando muito mais do que o Fortaleza, então eu acho isso um sinal ruim pra gente, pensando em um time ali que, né, tem mais pontos do que a gente, mas que ao mesmo tempo era um time alcançável na tabela, ainda mas assim, mostra que tá fazendo uma boa sequência e também apresentando um bom desempenho dentro de campo. Não é o primeiro resultado assim que o Grêmio faz em cima de um dos times que tá na parte de cima da tabela nessas rodadas recentes. O Cuiabá também se aproximou mais da gente na vitória contra o São Paulo. O Cuiabá foi a 26 pontos. E o jogo que a gente tem nessa semana, a rodada adiada do Campeonato Brasileiro, que é de um desses times que estão numa briga similar à nossa, é o Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Enfim, o Atlético Mineiro, que é um time que tá me dando cada vez mais raiva, porque, ok, tudo bem que ele realmente mereceu ganhar a partida contra a gente, porque jogou muito mais do que a gente. Mas enfim, o Atlético Mineiro conseguiu empatar contra o Vitória e agora vai ter esse jogo contra o Grêmio, que era pro Atlético Mineiro ser favorito, mas eu confesso que olhando esses resultados que o Atlético tem tido no Brasileiro e também o desempenho da equipe do Grêmio, talvez a gente não tenha um resultado tão positivo assim, mas o Grêmio vai jogar nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. E outros jogos importantes que vão acontecer nessa data FIFA, e esses são jogos nossos, vou colocar na tela com vocês para quem quiser acompanhar. Como eu sei que aqui no canal tem a galera do vôlei, vou dar a dica aqui do calendário, tá? Você pode ver esse calendário com mais detalhes lá no meu Instagram. Foi um post do time de guerreiras que o Rafa mandou como collab, então você pode encontrar por lá também, né? E obviamente seguir a página do time de guerreiras. A gente tem data nessa semana, né? Futebol no Carioca Feminino ainda não tem nessa semana em outubro, mas a gente tem o vôlei feminino do Fluminense em outubro, vai enfrentar o Sesc Flamengo, isso no dia 9, ou seja, quarta-feira, às 7h da noite. Sobre esse jogo, eu ainda não consegui encontrar informação se vai ter transmissão, então fica ligadinho aqui, assim que eu tiver essa informação eu coloco, mas de qualquer forma, segue lá o time de guerreiras, porque com certeza, se tiver transmissão, o Rafa também vai informar por lá.
E também na quarta-feira, às 3 horas da tarde, vai ter Fluminense e Vasco pelo Brasileirão de Aspirantes. Essa partida o Fluminense ainda não anunciou, mas eu acredito que se tiver transmissão vai ser pela Flu TV. Na primeira rodada contra o CRB teve transmissão da Flu TV. O jogo contra o Sport, que foi mando do Sport, teve transmissão pelo canal deles. Pelo que eu entendi, as transmissões estão ficando a cargo dos clubes, então se o Fluminense for transmitir na Flu TV mesmo, a gente deve ter mais informações ao longo dessa segunda e terça-feira. Mas vamos então falar agora sobre as janelas de transferências específicas para o Mundial. Sim, se você está assistindo esse vídeo até agora, julgo que você curtiu alguma coisa, então aproveita para se inscrever se você não é inscrito e seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Eu vou falar agora sobre uma janela própria de transferências que a gente vai ter para os times que vão disputar o Mundial de Clubes. Vou colocar essa matéria na tela com vocês. A matéria foi publicada pelo GE, tá? A FIFA cria nova janela de transferências para o Mundial de Clubes. Lembrando que os brasileiros que hoje fazem parte do Mundial são Fluminense, Flamengo e Palmeiras. E aí coloca aqui que a FIFA vai abrir uma nova janela de transferências. A data será do dia 1º até o dia 10 de junho. O motivo principal da criação é incentivar a movimentação do futebol para o Mundial de Clubes 2025. Com isso, a entidade também quer dar uma cobertura à prorrogação de contratos que terminam no meio do campeonato. E coloca aqui que a decisão de adotar a nova janela de transferências será de cada associação membro da FIFA. A data será para os times participantes da competição e para aqueles que quiserem utilizar caso a federação local, no caso aqui seria a CBF, tenha aderido. Coloca também que vai ser permitida a prorrogação de contratos por determinados números de dias. Com essas medidas, a FIFA pretende dar mais facilidade aos jogadores na hora de prolongar os contratos. Aos clubes, a ideia é marcar um período para reforçar a equipe para o Mundial em igualdade de condições. Igualdade de condições, que vamos ser sinceros, né? Se a gente for olhar as equipes europeias, nunca vai ter igualdade de condições com relação aos times aqui da América do Sul. E coloca também, lembrar aqui que as datas do Mundial vão acontecer do dia 15 de junho ao dia 13 de julho de 2025. Sim, confesso pra vocês que eu não sei muito como o Fluminense pode aproveitar essa nova data. Isso porque se a gente for parar pra pensar, se o Fluminense planejar bem o seu calendário, diferente desse 2024, se fizer isso para 2025 em janeiro, não sei se a gente vai ter muitas necessidades de contratação no início de junho, pensando especificamente no Mundial, até porque você teria um tempo muito curto de preparação para a competição. Então talvez o Fluminense até consiga usar, pensando num reforço para o restante da temporada, mas talvez mais com foco nas outras competições do que especificamente no Mundial, Lá é diferente, Lá eles vão estar iniciando temporada, aqui a gente vai estar em meio de temporada. Então, enfim, Mas fica aqui a informação, afinal, acaba sendo uma outra carta na manga, caso o Fluminense precise se utilizar dessa nova janela de transferências, digamos assim. Bem, então esse foi mais um vídeo de atualização de notícias. Lembrando que mais tarde a gente tem a nossa live aqui no canal, já é tradição, A live da segunda-feira foi o dia fixo que eu combinei com vocês. E de repente até a gente passa outras lives ao longo dessa semana, mas pra lembrar aqui, tá? Quem curte o trabalho do canal, eu tô trabalhando pra ter vídeo toda semana, pelo menos ali de segunda a sexta, então vale você ficar ligadinho aqui. Quero fazer uns conteúdos diferentes ao longo dessa data FIFA, Manter, obviamente, as informações, as notícias, mas também trazer alguns outros conteúdos nesse período dessa janela sem jogos propriamente da equipe profissional do Fluminense. Mas então, fica ligadinho aqui e nos vemos mais tarde na nossa live. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até mais tarde.